Boa noite, salve Maria, amados irmãos. Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Estamos aqui para mais um dia de formação. Hoje vamos continuar falando sobre a indisponibilidade emocional, parte 3. E o tema de hoje é razões para a indisponibilidade emocional. Então sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que ainda vai chegar, você que vai ver essa live depois, muitas pessoas veem depois que nós estamos ao vivo. Então sejam todos muito bem-vindos, você é muito importante para que esta live possa acontecer, é para você que essa live está acontecendo. Sabemos que estamos em tempos difíceis e muitas pessoas aí estão com diversos problemas na saúde mental, nas emoções. Então vamos aí mergulharmos nesse tema para que o Senhor Deus possa nos curar, nos libertar e nós possamos ser uma ajuda mútua, um na vida do outro, e assim possamos crescer em sabedoria, estatura e graça. Lembrando que o carisma do Centro Missionário Chamas Abrasadoras é formação da consciência, e esse carisma ele é manifestado em pregações, formação, cura profunda e missões. Então, é por isso que sempre você vê aqui formações acontecendo, e só não acontecem quando acontece algum problema comigo e eu não consigo fazer, mas fora isso, estamos aqui para a glória de Deus. Então, é uma graça poder junto a esse carisma da formação da consciência, poder ajudar tantas pessoas sendo alcançadas por essas formações relacionadas com relacionamento, com vida emocional. Então, é uma graça de Deus, estamos aqui a serviço do Senhor Deus e a serviço dos irmãos. Nos colocamos à disposição, contato para missões aí no link da bio, e você pode entrar em contato conosco para tirar todas as suas dúvidas. Então vamos iniciar com as nossas orações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje vamos falar parte 3, razões para a indisponibilidade emocional. A primeira razão para que uma pessoa seja indisponível emocionalmente, você que não pegou as lives anteriores, convido você a procurar aí no feed, também está no YouTube, então você também consegue ver as formações anteriores. Falamos sobre indisponibilidade emocional. Primeira parte, falamos sobre o ideal. Segunda parte, falamos sobre o real, o que realmente acontece nos seres humanos. O ideal, falamos para que o Senhor nos formou, para que o Senhor nos criou, qual deve ser o nosso objetivo, a nossa busca incansável, a nossa perseverança, a nossa esperança em alcançar. Segundo o real, o que acontece conosco. E agora a terceira parte, vamos falar por que muitas vezes estamos indisponíveis emocionalmente. Quais são as razões para isso? Primeira razão, medo de rejeição ou abandono, que é enraizado em experiências passadas ou em medos subjacentes. O que é um medo subjacente? É um medo oculto, não manifesto, implícito, encoberto. Então, o medo da rejeição se dá por talvez alguma experiência passada que nós passamos que não foi bem sucedido.
Então, relacionamentos anteriores entre casais, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento com família, com amizades, onde quer que nós nos relacionemos, que por um acaso não tenha sido uma boa experiência. Então, temos o medo da rejeição, temos o medo do abandono, por causa dessas experiências passadas que não foram bem sucedidas. E, consequentemente, geram em nós um medo subjacente, um medo oculto, um medo encoberto, um medo não manifesto, um medo implícito, que nós temos de ser novamente rejeitado, ser novamente abandonado. E muitas vezes nós não falamos para ninguém. Muitas vezes não falamos nem para nós, não queremos nem pensar nisso. E por isso evitamos nos relacionar. Não falamos às vezes muito menos para Deus, porque muitas vezes colocamos a culpa em Deus. Então, o medo da rejeição e do abandono é a primeira razão de uma pessoa não ser disponível emocionalmente. Ela tem também, dentro do medo da rejeição e do abandono, isso leva ela ao distanciamento emocional e a evitar relacionamentos íntimos. Por que que ela evita relacionamentos íntimos? Por que que ela se distancia emocionalmente? Porque ela tem medo de ser rejeitada. Ela tem medo de ser abandonada novamente. Então, quando ela se depara com um gatilho da emoção que faz ela perceber que ela pode estar gostando de novo de alguém, ou alguém está se aproximando dela, ela prefere se afastar, porque ela tem medo da rejeição, ela tem medo do abandono. E muitas vezes esse medo é um medo subjacente, é um medo oculto, implícito, encoberto, não manifesto, porque ela não fala nem para ela mesma, ela não quer nem saber disso, nem para Deus e nem para alguém. Ou então fala para um, fala para outro. Por quê? Porque ela tem medo, então ela se distancia, ela não quer intimidade, por causa do medo da rejeição e do medo do abandono. Então, se você tem medo de rejeição, medo do abandono, o Senhor Deus está visitando você hoje. Essa live é para você. O Senhor hoje quer curar o nosso coração. Segunda razão para ser indisponível emocionalmente: o apego inseguro. O apego inseguro, ele é a desconfiança, a falta de comunicação, a falta de estabelecimento de uma intimidade emocional saudável. Os padrões de apego se desenvolvem durante a infância e influenciam nos relacionamentos adultos. Então, nós, desde a infância, de acordo com os apegos que nós tivemos, esses apegos, eles vão influenciar nos nossos relacionamentos na fase adulta. E se esse apego não foi um apego saudável, nós vamos fazer uma formação também sobre apego, porque o apego até um nível ele é saudável, ele precisa existir. Então, quando ultrapassa esse nível esse nível saudável, ele começa a gerar o quê? A se tornar um apego inseguro, e ele começa a gerar desconfiança, falta de comunicação, falta de intimidade emocional. Então, as pessoas geralmente elas dizem assim: eu não quero me apegar não. Eu sou muito fácil de me apegar, eu não vou me apegar de novo. Então, aquele apego inseguro, ela tem insegurança em confiar em alguém, em se comunicar com alguém. Ela tem insegurança de ter intimidade com uma outra pessoa. Por quê? Porque o apego que ela teve lá na sua infância influencia o seu relacionamento de agora. Então, é preciso pedir ao Espírito Santo que visite a nossa infância, onde nós éramos apegados a alguém de alguma forma, né? Eu não tive pai, não tive mãe, mas você foi apegado a alguma coisa. Você se apegou à sua avó materna, ao seu avô materno, ou então o seu avô, enfim. Ou então uma pessoa que cuidou de você, uma babá, uma professora, uma amiga, uma vizinha, alguém
que cuidou, que esteve presente na sua infância, gerou em você esse apego inseguro. Muitas vezes porque não fazia parte da família, ou fazendo parte da família não era a pessoa do pai, a pessoa da mãe, não trazia aquela segurança. Então você tinha um apego inseguro naquela insegurança da pessoa ir embora, da pessoa não fazer parte ali, não ser próximo de você, mas simplesmente estar ali te ajudando. Então isso gera em nós insegurança, porque nós temos medo da perda. Então, quando nós temos esse apego inseguro desde lá da infância, isso afeta os nossos relacionamentos de agora, na fase adulta. Então é preciso se libertar, é preciso pedir a Deus a graça da cura, do Senhor vir nos visitar, do Senhor colocar pessoas nas nossas vidas, que realmente são pessoas que nos amem, que vão cuidar de nós, que nós possamos ter o discernimento, né, a postura de confiar em outras pessoas, mesmo tendo tantas dificuldades no passado, tantas dores no passado. Quem aqui não tem um trauma de infância, uma dor de infância? Mas a diferença está na forma que você se coloca para viver o hoje. Na forma que você, no que você quer para a sua vida hoje, não no que aconteceu no passado, mas o que você quer para você agora, no que você acredita, o que você espera, qual é a sua esperança. Então vamos nos colocar nas mãos de Deus para que o Senhor nos visite desde a nossa infância e venha curar do nosso coração todos os apegos inseguros que tivemos e por isso ainda hoje nos causam desconfiança, falta de comunicação e a falta de intimidade emocional. Terceira razão para a indisponibilidade emocional: baixa autoestima e autoconceito negativo. Insegurança para acreditar que merecemos relacionamentos saudáveis e felizes. Aceitação de vínculos disfuncionais, ou seja, aceitar um relacionamento que não funciona, que não está dando certo, que você está vendo que não é para você está sofrendo e você aceita esse tipo de relacionamento. E também a sabotagem de relacionamentos saudáveis, ou seja, o impedimento, você deixa retardar, você interrompe, você prejudica um relacionamento saudável. Olha só para você ver o paradoxo, né? Você aceita algo que não funciona, algo que não é saudável e você impede, você interrompe, prejudica, retarda algo que é saudável. Então olha para você ver como a nossa mente muitas vezes está doente. É preciso, as nossas emoções estão doentes, estamos travados emocionalmente, porque fazemos o contrário do que deve ser feito. Quando nós devemos aceitar relacionamentos saudáveis e sabotar relacionamentos que não funcionam, disfuncionais, nós fazemos o contrário. Nós aceitamos o que não funciona, o disfuncional, e nós sabotamos aquilo que é saudável, aquilo que vem de Deus para nós. Nós recusamos a acreditar que merecemos ser felizes. Nós recusamos acreditar que merecemos relacionamentos saudáveis e felizes e começamos a acreditar que merecemos mesmo um relacionamento que não dá certo, um relacionamento disfuncional e não um relacionamento saudável. Então talvez hoje muitas pessoas se encaixam nessa situação. Baixo autoestima e autoconceito negativo. Não se sentem merecedoras de relacionamentos saudáveis. A palavra de Deus diz que quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor tirou Eva da costela de Adão e fez Eva para ser uma auxiliar oportuna. O Senhor também disse: não é bom que o homem esteja só. Então, se relacionar é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. O Senhor deseja que todos aqueles que são vocacionados à vida familiar, a ter uma igreja doméstica, que é a família, a viver a civilização do amor, que São João Paulo II diz, todos aqueles que são chamados à vocação matrimonial,
precisam também ser visitados pelo Espírito Santo, para que toda baixa autoestima e todo autoconceito negativo de si mesmo caia por terra. Só Deus pode tirar isso do nosso coração. Eu me recordo que, eu já falei aqui algumas vezes, mas vale a pena repetir, eu tive muitas dificuldades no relacionamento com a minha mãe. E por uma série de fatores, aos pouquinhos a gente vai testemunhando para não alongar muito. Mas a minha mãe sempre me dizia assim: olha, não casa não, besteira, casamento é sofrimento. Por quê? Porque quando a minha mãe se casou, ela casou grávida. E ela não gostava do meu pai pro casamento. Mas se casaram porque tempos difíceis que ela vivia, e ela não... ela estava grávida, então ela acabou se casando com o meu pai. Então, por conta dessa situação, minha mãe muitas vezes me culpava pela dificuldade no relacionamento, pelo fato dela estar casada, né? E não poder fazer tudo aquilo que ela queria na sua juventude. Então, e eu sempre dizia para ela, assim, mãe, mas eu não tenho culpa, não fui eu, né, que fiz as coisas, foi você, então eu não tenho culpa. E sempre assim, depois fui conversando com ela, depois que eu tive um encontro pessoal com Jesus, muita coisa melhorou, porque eu consegui chegar no coração dela, eu me libertei da baixa autoestima e do autoconceito negativo que ela lançava sobre a minha vida, dizendo que eu não ia ser feliz, que eu era culpada do relacionamento dela com meu pai, que eu era culpada dela ser infeliz, e tantas outras coisas que eu ouvi, que talvez você já tenha passado por essa mesma experiência. Você sabe muito bem a dificuldade que é quando os filhos têm relacionamentos de família que não deram certo, né? Pais alcoólatras, prostituição na família, pornografia na família, separação, drogas e tantas outras situações que fazem com que a família se enfraqueça. Então, todos nós que passamos por essa situação, é uma situação muito difícil. Então, o que acontece conosco? Nós vamos, vai se criando em nós a baixa autoestima, vai se criando em nós o autoconceito negativo. Então, nós começamos a acreditar que, como os meus pais não foram felizes, eu também não vou ser. Que como os relacionamentos dos meus pais não deram certo, o meu também não vai dar. Eu começo, se eu tenho um pai no adultério, ou uma mãe no adultério, hoje já, né, nós já podemos falar aí das duas partes, ou as duas partes no adultério, as duas partes não se correspondem, né? Nós vamos trazendo esse adultério para dentro dos nossos relacionamentos. Porque o meu pai é um adúltero, então eu carrego sobre mim esse pecado, essa maldição. Então meu pai era adúltero, eu também vou. Eu sou adúltero porque o meu pai também era. Amados, Cristo Jesus, ele renova todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que veio para fazer nova todas as coisas, é aquele ao qual a palavra do Senhor diz que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. Agora chegou a hora que o príncipe deste mundo vai ser lançado fora. Então todas essas promessas: vinde a mim vós todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Credes em mim, credes em Deus, né? Muitas coisas vos serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Então todas essas promessas de Deus são para mim e para você. Isso é importante a gente saber. Então que Deus hoje, que você se permita viver o relacionamento que Deus tem reservado para você. E não é porque o relacionamento dos seus pais, de um familiar seu, ou de alguém que talvez você conviveu, não deu certo, que você é destinado ao fracasso. Não, muito pelo contrário. Deus quer que você seja feliz, que você seja o fim da maldição na sua geração familiar. Que você coloque, pela sua fé em Jesus, todas as suas gerações sejam abençoadas. Então é preciso crer, assim como o ensinamento nos diz, que nós não tenhamos mais a falta de esperança, não deixemos de acreditar num relacionamento feliz.
que você dê a oportunidade para que alguém se aproxime de você, para que alguém chegue em você, para que alguém converse com você, que você se dê a oportunidade de conhecer pessoas, de conversar. Ah, Valéria, mas eu não quero casar, eu não quero relacionamento. Mas o relacionamento, ele se dá entre amigos, entre família, entre irmãos, com qualquer outro, um relacionamento se dá. Então é preciso que você acredite que você pode ter um relacionamento feliz e que você não viva um paradoxo contrário, ou seja, você não sabote um relacionamento saudável, ou seja, você não impeça, não retarde, não interrompa, não prejudique um relacionamento saudável e que você não prejudique um relacionamento saudável, e que você não aceite um vínculo disfuncional, algo que não funciona, algo que você já viu que não dá certo. Então, que nós possamos hoje, que o Espírito Santo venha e nos liberte também na nossa baixa autoestima e no nosso autoconceito negativo. Quarta razão para a indisponibilidade emocional: experiências traumáticas ou negativas do passado, traumas emocionais passados, abuso, relacionamentos tóxicos, ferida emocional não resolvida. Então, assim como o ensinamento nos diz, levando à desconfiança, à abertura e estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Então, quando nós trazemos em nós as marcas de traumas emocionais do passado, de abusos emocionais ou sexuais, relacionamentos tóxicos, ferida emocional não resolvida, nós permitimos com que os nossos relacionamentos gerem desconfiança e que nós não tenhamos abertura e não estabeleçamos relacionamentos saudáveis. Então, você hoje que tem traumas traumas emocionais passados, você que foi abusado fisicamente ou emocionalmente, você que teve um relacionamento tóxico, você que hoje, aí no seu íntimo você diz, não quero mais saber de nada, agora eu quero curtir. Ou então eu quero ficar sozinho para sempre. Você que colocou sobre você uma automaldição, né? Você lançou sobre você uma maldição que saiu por meio da sua própria boca. Não vou ser mais feliz, não quero mais ninguém, vou ficar sozinho, relacionamento não dá certo. Que você possa hoje, um voto secreto, como o Ministério de Cura e Libertação diz, quando nós falamos assim, não quero mais ninguém, quero ficar sozinho, não quero relacionamento, não quero compromisso, não quero intimidade com ninguém, não deu certo uma vez, não vai dar certo mais, já cansei de tentar, não vou tentar mais, o relacionamento dos meus pais foi um desastre, não quero que o meu seja igual. Quando pais falam para os filhos, né? Como a minha mãe falava para mim, não casa não, besteira, você vai ser infeliz, não vai dar certo, besteira casar. Tudo isso vai sendo lançado sobre nós com o peso de maldição. Se é pronunciado por nós mesmos, é um voto secreto que nós fazemos contra nós mesmos. Então, isso tudo é preciso, diante de Deus, fazer orações de renúncia, ir para o sacramento da confissão, da penitência, se confessar e se abrir para Deus, para um relacionamento feliz, um relacionamento que não seja tóxico, um relacionamento que não seja abusivo, um relacionamento que não te traga feridas emocionais, mas seja um relacionamento que Deus tem para você, que alguém que te faça feliz, a pessoa que Deus colocou na sua vida. Existem pessoas, amados, e isso é um meio de discernimento que causam dentro de nós emoções que nos fazem felizes. Pessoas que são ao contrário dos relacionamentos tóxicos, mas que quando se aproximam de nós nos fazem bem, quando se aproximam de nós nos fazem sorrir,
quando se aproximam de nós, nos fazem mudar de vida. Nós começamos a ter ações diferentes. Nós queremos fazer a coisa certa porque aquela pessoa me impulsiona, aquela pessoa ela me motiva, aquela pessoa ela me direciona, ela abre a minha mente. Quando eu tô com ela, parece que eu desperto para a vida, né? E essas pessoas são pessoas que têm grandes probabilidades de serem as pessoas enviadas por Deus para a tua vida. Por quê? A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo. Os místicos dizem que nós trazemos em nós a vida intradivina, que Deus agora ele inabita em nós. Pelas águas do batismo, Deus começou a habitar dentro de nós. Então, quando alguém traz mudanças para você, a começar do interior para o exterior, há uma grande probabilidade dessa pessoa ser a pessoa que Deus enviou para você. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós procuramos relacionamentos que vão nos dar seguranças externas, de vida econômica boa, uma vida que eu vou poder viajar bastante, que eu vou poder curtir bastante, uma vida que eu vou poder ter dinheiro para fazer bastante coisa, eu vou poder ter comprar roupa boa. Aí as mulheres gostam de se arrumar, né? Joias, isso e aquilo, maquiagem, cabeleireiro, manicure, massagem. Qual mulher que não quer isso? Qual mulher que não precisa disso, né? Eu sempre costumo dizer assim, quando eu encontro os casais que eu acompanho, os casais de namorados, até mesmo os casados que a gente acompanha, eu costumo dizer assim, né? Olha, cuidado, porque não tem mulher feia, o que tem é uma mulher mal cuidada. Porque quando essa mulher, ela se trata, ela tem um olhar voltado para ela, meu filho, você vai se surpreender. Então, cuidado. Então, é sempre assim. Nós precisamos pedir a Deus a graça de acreditar nesse relacionamento feliz. Acreditar que eu sou merecedor, sim. Algumas pessoas, eu já atendi muitos casos de tanto o homem quanto a mulher falar assim, não, eu não mereço ela. Eu não mereço ele, ela é muito para mim, ele é muito para mim. Eu sou tão miserável, tão pequeno. Se Deus permitiu que essa pessoa causasse uma mudança interior dentro de você, é porque essa pessoa ela tem grandes probabilidades de ser a pessoa certa para você, sim. Porque ela vai te ajudar no seu crescimento, ela vai te ajudar, vocês vão crescer juntos na vida econômica, na vida sexual, na amizade, na cumplicidade, na lealdade. Vocês vão crescer juntos na sexualidade, na afetividade, como família, como amigos, porque todo relacionamento ele precisa também ser uma grande amizade, na confiança, na estabilidade. Então, onde você vai ter tempo para essa pessoa. Então, isso é uma grande probabilidade dessa pessoa ser a pessoa que Deus enviou para sua vida. Por quê? Porque ela gera em você aquilo que Jesus faz. Ele muda o nosso interior. É preciso nascer de novo da água e do Espírito. Se passou alguém na sua vida que você foi muito mais mudado interiormente do que a própria pessoa, a probabilidade de ser a pessoa certa é grande. Por quê? Porque primeiro em nós. O erro está em eu achar que o outro tem que mudar. Não, primeiro sou eu. E se esse outro gera essa primeira mudança em mim, a probabilidade é grande. Então, que você possa se atentar para isso. Amém? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta razão da indisponibilidade emocional. Padrões de comportamento aprendidos. Crescimento em ambientes familiares ou sociais, onde relacionamentos disfuncionais, ou seja, que não funcionaram, eram a norma, desencadeando padrões de comportamento internalizados e repetidos no futuro e dificuldades no estabelecimento de laços emocionais saudáveis. Então, quinta razão da indisponibilidade emocional:
padrões de comportamento aprendidos. Você aprendeu na sua família ou com a sociedade coisas erradas com relacionamentos que não funcionaram, através de separação, de adultério, de traição e inúmeras outras situações. Então você aprendeu esse comportamento errado e hoje na sua vida adulta você leva esse comportamento errôneo para dentro do seu relacionamento, gerando comportamento internalizado e repetido hoje na vida que você vive. Então, e com isso, o seu relacionamento atual, ele não é saudável. Então, que hoje também nós permitamos que o Espírito Santo venha tocar no nosso comportamento, um comportamento aprendido errôneo por experiência, convivência com familiares ou sociedade que não deram certo. Relacionamentos disfuncionais. Imagina se eu hoje fosse trazer para dentro dos meus relacionamentos aquilo que aconteceu na minha família. Minha família, eu sou filha de pais separados. Minha mãe ficou em Taubaté comigo, meu pai foi embora para Curitiba. Meu pai era alcoólatra, eu também viciado no cigarro. Eu peguei a traição tanto do meu pai quanto de minha mãe. Meu pai também tinha o vício da pornografia. A traição tanto dele quanto dela eu vi com os meus olhos. Minha mãe casou grávida, né? Então você imagine, se eu trouxesse todas essas realidades da minha família para dentro dos meus relacionamentos hoje, eu não iria mais me relacionar com ninguém. Eu estaria com o meu coração traumatizado. Ou então eu ia querer fazer com o meu relacionamento tudo o que aconteceu na minha família. Eu ia ser adúltera, eu ia trair, eu ia viver a pornografia dentro do meu relacionamento, eu ia beber, eu ia fazer inúmeras coisas que aconteceram nos relacionamentos dos meus pais dentro do meu relacionamento. Hoje eu já fui casada, hoje sou viúva, mas eu por nenhum momento eu trouxe essas realidades para dentro do meu matrimônio. Por quê? Porque eu tinha esperança, eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, é como um encontro com a samaritana. Olha, vai lá ver aquele rapaz lá, aquele homem lá, porque ele me falou tudo que eu fiz. Quando eu tive um encontro com Jesus, é como se a minha vida tirou o véu da minha vida. Eu tive experiências fortíssimas com Deus, a ponto de entrar em grupo de oração, em retiro, e as pessoas falarem tudo o que tinha acontecido na minha família, sem ao menos elas nunca terem me visto. Então, tive encontros fortes com Jesus. E não é diferente com você. Basta apenas que você abra seu coração, que você se entregue para Deus e que você vá para Deus sem interesse. E a Valéria falou que eu tenho que abrir meu coração, então eu vou pegar o abridor de lata, eu vou lá, vou cutucar eu à noite, amanhã eu tô no grupo. Chega lá naquela ansiedade, que Deus vai fazer, o que Deus vai falar. Não, vá por amor a Deus. Vá porque hoje você acredita que Ele é a cura na sua vida. Não importa o que Ele vai fazer, não importa a forma que Ele vai fazer, não importa quem Ele vai usar, mas que você apenas esteja com o coração aberto, que você se entregue a Jesus e que você diga a Ele: eis-me aqui, Jesus. Assim como a Virgem Maria diz: eis-me aqui, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Eu me lembro que no começo da minha conversão, essa era uma das frases que eu mais dizia, porque era uma das que eu mais conhecia. Eu dizia: eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. E nesse eis-me aqui, Jesus foi libertando as minhas correntes. Eu era totalmente aprisionada. Aos pouquinhos a gente vai se conhecendo mais,
eu vou testemunhando para vocês. Mas eu era totalmente aprisionada, amedrontada. Eu tinha medo das pessoas, medo de olhar nos olhos, medo de abraçar as pessoas, medo de pegar na mão. Por quê? Por causa da rejeição, por causa de tudo que eu ouvi dos meus pais, de tudo que eu ouvi dos meus pais. Mas quando eu vi Jesus, eu encontrei Jesus e permiti ser amada por Jesus, porque o dia que eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu me lembro como se fosse hoje, com aquela música do Dunga, que diz: Deus vê um coração, sonda com a compaixão. Não sou cantora. Sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Nossa, aquele dia foi como se uma flecha entrasse no meu coração, e eu falei: nossa, Ele sabe de tudo. E eu comecei a falar: já que você sabe de tudo, então eu tô aqui. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei a forma que você vai fazer, mas então me cura, porque eu não tô aguentando mais essa dor. Eu tô sufocada, eu tô aprisionada. Eu preciso ser livre, eu preciso ser feliz. E eu fui falando isso, me entregando para Deus. Aqui tô hoje, já depois de 25 anos. Então eu quero dizer para você, eu dei a minha juventude para Deus. Hoje eu posso falar isso, eu tenho um carisma forte com a juventude, e eu digo muito isso: eu dei a minha juventude para Deus. Aquele tempo que todo mundo diz: tempo da curtição, tempo disso, tempo daquilo, foi o tempo que Deus me escolheu para que eu desse a minha vida para Ele. E eu quero dizer para você, eu não me arrependo por nenhum momento. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi entregar a minha vida para Deus, foi dar o meu coração para Deus, a ponto de tudo isso fazendo na minha vida, sem ao menos, eu nunca fiquei pressionando Deus, nunca coloquei Deus na parede, nunca questionei Deus. Eu apenas dizia para Ele: eu acredito que o que você tem é o melhor para mim. Eu acredito que o que você tem planos para mim, talvez objetivos que eu perdi, coisas que talvez eu me recordo que eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar muito, desde criança. E estudei em colégio de freira até alguns anos, e eu sempre fui muito boa na escola, uma aluna muito assim, comprometida, não por obrigação, mas porque eu gostava. Então eu sempre quis ser coisas, tipo assim, coisas que poucos queriam. Eu queria ser geógrafa, eu queria ser oceanógrafa, imagine eu trabalhando nos oceanos, ai Jesus Cristo. Eu queria ser oceanógrafa, eu quis ser advogada, prestei 2 vezes vestibular para direito. Tenho 2 faculdades hoje que infelizmente não consegui terminar, que é de teologia e de ciências contábeis. Mas eu já quis ser muitas coisas. O meu sonho mesmo era ser juíza. Então olha que interessante. E hoje o Senhor me levou a ser missionária. Se vocês verem as lives aí que nós estamos disponibilizando para vocês, eu dei um testemunho. Veja a live, a formação que eu fiz sobre Mariologia, o tema Aparecida. Lá eu dou o testemunho de Nossa Senhora Aparecida quando eu era criança. Vocês vão entender. Eu fui dada para Nossa Senhora lá na minha infância. Então hoje eu sou missionária. Foi uma coisa que eu sonhei lá atrás, que eu quis, eu quero ser missionária. Não, eu nem imaginava. Mas foi algo que aconteceu dentro de mim. Foi gerado por Deus. Foi uma semente colocada no meu coração pelo próprio Deus. E hoje eu amo o que eu faço. Eu vivo para isso. A forma de eu ajudar as pessoas está aqui nessa formação que eu estou fazendo hoje. É a forma que Deus escolheu para que eu pudesse chegar no coração das pessoas. Porque foi através do conhecimento, da vida intelectual, do estudo, da doutrina, que Deus curou o meu coração. E é isso que hoje eu transfiro para você, porque eu sei que isso é uma fonte de cura imensurável. Então, que você acredite, que você não queira repetir comportamentos aprendidos na sua família ou na sociedade. Existem pais que muitas vezes educam os filhos na pornografia. Não, porque para mostrar que é macho, leva na casa de prostituição. Para mostrar que é macho, o filho tem que ver filme pornô, tem que ver revista pornográfica. Eu sei porque eu tive pessoas
esse tipo de coisa dentro da minha própria casa e da minha família. Então eu quero dizer para você, não é isso que vai masculinizar o seu filho, não é qualquer outra coisa que vai feminilizar sua filha, não. O que vai trazer para o coração do seu filho, da sua filha, é uma vida de valores, é uma vida familiar, é a igreja doméstica criada na sua casa. Então, que você se abra para esse relacionamento feliz. Deus quer te fazer feliz. Deus quer me fazer feliz. Que você possa, um relacionamento, ele é cheio de dificuldades, mas ser cheio de dificuldades, ter dificuldades, ter problemas, não significa ser tóxico, não significa ser problema, não significa, assim como o ensinamento diz, não, o fato de ter problemas e dificuldades não significa traumas, muito pelo contrário. Quando você tem alguém para compartilhar a sua vida, para compartilhar a sua história, para abrir o seu coração, para passar um problema junto com você, para te ajudar a crescer junto, para você viver junto, porque não é bom que o homem esteja só. Que você acredite que isso vai mudar a tua vida. Deus tem o melhor para você. Não se prenda ao passado. Não se prenda a comportamentos aprendidos. Se você sabe aquilo que o seu pai, sua mãe fez é errado, não é porque eles fizeram que você está condenado a fazer. Se você sente isso, renuncie isso. Em nome de Jesus. Não é porque ele fez que você tem que fazer. Não. Jesus está indo ao seu encontro hoje. Jesus está mudando o teu coração e está dizendo para você: ei, você é aquele que eu escolhi. Ei, você é aquele que eu planejei. Eu tenho propósito, projeto na tua vida. Você vai ser feliz. Você é um homem e uma mulher de caráter, de valores. Eu te fiz para isso. E eu estou hoje permitindo que você nasça de novo da água e do Espírito. Então, que Deus nos abençoe nesse dia. Vamos aqui falar de uma forma um pouco resumir a síntese agora das razões para a indisponibilidade emocional. Que você possa verificar isso dentro de você. E se por um acaso algum dessas 5 razões acontece no teu coração, que o Espírito Santo de Deus venha ao nosso encontro nesse dia. Amém? Primeira razão para a indisponibilidade emocional: medo de rejeição ou abandono. A segunda razão: apego inseguro. Terceira razão: baixa autoestima e autoconceito negativo. Quarta razão: experiências traumáticas e negativas do passado. Quinta razão: padrões de comportamentos aprendidos. 5 razões para a indisponibilidade emocional. Se isso acontece dentro de você, ou se você tem alguém do seu lado assim, que o Espírito Santo de Deus venha em nosso auxílio. Lembrando bem que se você tem alguém do seu lado que é assim, peça ao Espírito Santo para que visite o coração dessa pessoa. Se você acredita que isso ainda pode dar certo, lute por ela, não desista. Coloque Deus dentro desse relacionamento. Agora, se você é essa pessoa que dentro de você, uma dessas 5 razões, ou as 5, acontece, que você possa hoje saber que Deus está visitando o teu coração. O amor de Deus, o Espírito Santo está sendo dado para você, para que você possa ser muito feliz. E aqui eu vou repetir mais uma vez o que o ensinamento diz sobre o paradoxo, né? A baixa autoestima e o autoconceito negativo. Aceitação de vínculos disfuncionais, ou seja, relacionamentos que não dão certo, e sabotagem de relacionamentos saudáveis, ou seja, impedimento, retardar, interromper ou prejudicar um relacionamento saudável. Que você possa fazer o inverso, que você sabote na sua vida todos os relacionamentos tóxicos, disfuncionais, que não tem um bom funcionamento na sua vida, mas que você aceite os relacionamentos saudáveis, que você não impeça, não retarde, não interrompa, não prejudique a pessoa que Deus tem na sua vida, mas que você possa ser muito feliz ao lado da sua ajuda mútua, do companheiro que Deus reservou para você. Que Deus nos abençoe nesse dia, e vamos agora fechar os olhos e vamos orar por um instante.
Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos clamar a Ti nessa noite, por todas as pessoas que têm razões para serem disponíveis emocionalmente, pelas pessoas que têm medo de rejeição ou abandono, pelas pessoas que têm apegos inseguros, Senhor, pelas pessoas que têm baixo autoestima e autoconceito negativo, que têm experiências traumáticas ou negativas do passado e que repetem padrões de comportamentos aprendidos na família ou na sociedade. Eu te peço agora, Pai amado, em nome de Jesus, que o teu amor venha visitar cada coração, o nosso coração, Senhor, e que nós possamos, Senhor Jesus, nos abrir emocionalmente, nos abrir para relacionamentos íntimos, que nós possamos, Senhor meu Deus, ter uma vida de intimidade emocional saudável dentro da tua vontade, Jesus. Que nós possamos, Senhor, aceitar os relacionamentos saudáveis e sabotar os vínculos disfuncionais. Que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente nos abrir, Senhor, e estabelecer relacionamentos saudáveis. Que nós possamos, Senhor, viver a tua santa vontade. Shiri alamanaria 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 le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 . Shiri alamanaria lalari alamanaria la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 ria lalala. Que esse relacionamento, sim, que essa formação venha salvar os relacionamentos, Jesus. Qualquer relacionamento, amizade, familiar, conjugal, que essa formação venha dar frutos nos nossos corações. Nós consagramos essa formação a Ti, Senhor, para que os nossos corações sejam curados, sejam restaurados, sejam transformados para Ti, e que possamos testemunhar a beleza da família, a poesia da família, a graça que é ter uma família, a graça que é ter uma ajuda oportuna, a graça, Senhor, que é poder ter alguém ao nosso lado, um relacionamento saudável, dentro da Tua vontade, Senhor. Por isso nós consagramos nessa noite os nossos relacionamentos a Ti. Em nome de Jesus e pelos méritos da Virgem Santíssima. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que hoje nós possamos viver esses passos. Não se definir em experiências passadas, não se influenciar por padrões de apego desenvolvidos na infância, acreditar no merecimento de relacionamentos felizes e saudáveis, não aceitar vínculos disfuncionais, não sabotar os relacionamentos saudáveis, se abrir e estabelecer relacionamentos saudáveis, não ter como norma padrões de comportamento aprendidos, originários de ambientes familiares ou sociais, sendo disfuncionais, e não repetir em relacionamentos futuros comportamentos aprendidos e internalizados. Que nós possamos viver o novo de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito. Eis que faço nova todas as coisas. Que Deus abençoe você, que você possa ouvir as nossas formações anteriores, para que você possa ter aí uma sequência na formação, e essa formação possa dar frutos 100 por 1, que seja a semente do semeador lançada no teu coração, na tua família, nos teus relacionamentos, e que você testemunhe depois o que essa formação gerou na tua vida. E eu tenho certeza que, como aconteceu comigo, vai acontecer com você. Curas, milagres, prodígios vão acontecer na sua vida. E você vai ter uma grande experiência, uma experiência extraordinária, transcendental. Aquilo que a palavra diz, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, os bens que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Você vai ter uma experiência profunda, pessoal, com o amor de Deus.
Eu tenho certeza do que eu estou te dizendo e profetizo sobre a tua vida que o que aconteceu na minha história vai acontecer também na sua. Que Deus 100 vezes mais na sua. Que Deus abençoe você até amanhã, se Deus quiser. Valéria Godoy, Centro Missionário Chamas Abrasadoras, contato para missões, link na bio. Que Deus te abençoe, salve Maria Puríssima. Nos ajude a compartilhar e seja um missionário conosco.